Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edson, estou dando sequência no nosso curso de Lógica de Programação e hoje uma aula extra, né, onde a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Visual G, que é o programa que nós vamos aplicar aí o português estruturado, né, os nossos códigos que fica de uma forma mais próxima do que a gente entende, né, para depois ser aplicado em qualquer outra linguagem, Java, PHP, JavaScript, etc. Tá bom? A linguagem da sua preferência. Então você entende as estruturas, trabalhando e entendendo a lógica de programação utilizando o Visual G, que é mais bem interessante, e depois você aplica em outras estruturas aí. Eu já trabalhei com o Visual G desde a época da faculdade, então é interessante que talvez quando vocês estiverem aí no curso superior ou em algum curso, vocês vão estar trabalhando também com Visual G e aí vocês já vão entender um pouquinho sobre o programa, tá certo? Super simples, eu vou ser bem simplório, para vocês poderem criar essa tela, essa área aí, essa base de estudos, né? O seu ambiente de estudos, melhor dizendo. Então vocês vão ter que vir aqui. A primeira coisa, vocês vão vir aqui no site para baixar o programa, é esse site aqui, ó. Então, SourceForge, enfim, desculpa o meu inglês, mas é sourceforge.net/projects/visualg30. E aí vocês vão vir aqui, ó, clicar em download e baixar o programa. Ele vai baixar e vai te mostrar uma pastinha com essa estrutura, onde vocês vão estar visualizando aqui todas as informações. Clicou no executar, automaticamente ele vai vir para essa tela, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho da tela do programa. Primeiro nós temos aqui a barra de título, onde ele está mostrando aqui a versão do programa Visual G e assim por diante. A barra de menus, onde você tem o menu arquivo, editar, RUM, entre outros, e a barra de ferramentas, onde você tem aqui por padrão, né, dos programas, sempre tem aqui, ó, novo, abrir, salvar. No caso já começa a ser mais específico. Aqui nós temos executar passo a passo, por timer, parar, enfim, nós temos outros botões que a gente consegue visualizar em outros programas, é o recortar, colar, copiar, né? Refazer e desfazer a ação, localizar, no caso aqui tem específico localizar próximo, localizar anterior, enfim, aqui nós temos também o botão de corrigir indentação. É parecido com alguns botões, mas um pouco diferente, a gente vai entender um pouco melhor. Imprimir, enfim, tem várias informações. O interessante dessa barra de ferramentas é que nós temos algumas ferramentas do programa aqui, como por exemplo, calculadora. Vocês podem usar a calculadora aqui, fazer alguns cálculos. Ele já é nativa do programa, tá certo? Então é interessante, vocês podem utilizar ela aí. Nós temos também um calendário. Esse calendário também, para vocês poderem visualizar aí as informações, o ano, enfim, tá certo? Vou fechar aqui. Pois bem, por último, o botãozinho sair, se vocês quiserem fechar o programa, mas tem aqui os botões padrões, que é minimizar, restaurar, maximizar ou fechar, tá certo? Lá embaixo a barra de status, onde tem algumas informações também importantes no decorrer do programa, é sempre bom observar. Aqui nós temos a área de trabalho do programa, onde nós temos a parte onde vai ser criado o software, o algoritmo, fim algoritmo, então algoritmo, fim algoritmo, início e fim da tela, o var, que é variável, onde vocês vão colocar as variáveis aí, o início, onde você vai iniciar o programa e vai colocar dessa forma. Tudo que está em verde aqui, ó, são comentários. Então, sempre que você quiser criar um comentário, ó, barra e comentar. Isso é interessante para documentar o seu programa, ok? Então, isso daí é bem legal, tá certo? Aqui nós vamos colocar o nome do programa. Então, vocês podem digitar e escrever o nome do programa nesse ponto. Agora vamos ao que interessa. Eu vou abrir um programa que eu já tinha criado anteriormente para a gente poder trabalhar com ele e conhecer um pouco melhor. Então, para abrir um programa já existe alguns exemplos de programas prontos, tá? Mas isso a gente vai ver um pouco depois. Então, vou vir aqui, ó, arquivo abrir. Poderia vir aqui direto no abrir. Deseja salvar? Não. Aí ele vai vir aqui, eu não quero salvar essa tela. Vou vir aqui na minha área de trabalho e pegar o meu programa, que é média do aluno. Aqui é o média do aluno. Pois bem, o programa já está aqui, tá certo? O programinha média do aluno. Aí nós temos aqui, ó, o nome do programa. Nós temos aqui as informações. Professor Edson, interessante, vocês vão comentar conforme eu falei. Aqui nós temos as variáveis sendo colocadas. Eu não vou explicar o programa em si, mas só algumas questões são interessantes para utilizar alguns botões.
Então olha só, o programa quando está desestruturado, bagunçado, fica difícil de ler e entender, né? Por isso existe um botão aqui chamado indentação, ou identar, né? Que seria o mesmo do Ctrl G. Então se você clicar aqui, ó, ele organiza para ficar mais fácil a leitura do programa, tá certo? Como eu falei anteriormente, aqui nós temos, além da nossa área de trabalho, a área onde vai ser inseridas as variáveis quando o programa estiver executando. Então ele tem aqui o escopo, que aí ele vai indicar se é global, local e etc. O tipo da variável, o nome da variável, então vai aparecer aqui aluno, N1, N2, N3 e a média. E aqui o tipo, né, se é caractere, se é inteiro, se é lógico ou se é do tipo real. E aqui o valor, o que vai ser acrescentado nessa variável durante o programa. Só para lembrar, a variável é um espaço na memória onde você armazena informação, tá certo? No decorrer aí do seu programa. E aqui a área de visualização, porém a gente vai visualizar com uma telinha parecida com o prompt de comando, tá ok? Pois bem, antes da gente dar sequência nesse programa, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui. Primeiro, nós temos aqui o nome do aluno, são as variáveis N1 até N3 e a média, ou seja, são 3 notas onde a gente vai somar essas notas e dividir por 3 ou pela quantidade de notas, né, recebidas aí para vocês poderem obter a média, tá certo? Então nós temos aqui, ó, esse escreva, diferente do escrevam, nós temos um detalhe aqui. Esse daqui vai mostrar uma opção para a pessoa digitar na mesma linha e esse vai mostrar uma opção para a pessoa digitar na linha de baixo. Então é só essa diferença, tá? Então digite seu nome, aqui está pegando o nome do aluno e guardando na variável aluno. Aqui está pedindo a primeira nota e guardando na variável N1, segunda nota guardando na N2, terceira nota guardando na N3. Agora aqui nós temos a média, essa variável média, esse é um sinal de atribuição, então está sendo atribuído o cálculo e guardado nesta variável. Então nós estamos pegando aqui ó, N1 mais N2 mais N3, repara que tem uma precedência de cálculo nesse ponto, então nós estamos com parênteses aqui para ele entender que tem que primeiro fazer isso, depois dividir, porque na regra matemática ele primeiro iria dividir para depois somar, né? Então ele vai fazer o seguinte, somar essas informações e depois dividir por 3. Aqui é só para pular ali, ficar mais bonitinho ó, o layout do programa, e no final ele fala, olá, aí vai ter lá o nome do aluno, que vai aparecer aqui, sua média é, enfim, e aí vai aparecer a média. Ou seja, nós temos aqui, ó, esse vírgula aqui, para quem não lembra, é só uma indentação, não, é só para concatenar, melhor dizendo, as informações. Então vai aparecer o texto, a variar o nome do aluno, depois um outro texto, depois a média. É isso que vai aparecer, tá certo? Antes da gente começar a executar das variadas formas, vamos só entender uma outra questão. Aqui é interessante que nós temos aqui nesse botão Help, nós temos essa ideia aqui que você pode conhecer um pouco melhor, de uma forma mais detalhada, pedir uma ajuda para o próprio programa, ele vai mostrar para a gente a tela do programa, tá certo? De uma forma um pouco mais detalhada, e aí se vocês quiserem aprender um pouco mais, pode ler aqui, enfim, e entender um pouco melhor, onde ele vai explicar várias outras coisas, inclusive estruturas e por aí vai. Se você quiser ver de forma mais detalhada, você vem aqui novamente, pode clicar aqui em referência. E aí na referência você pode entender um pouco sobre como funciona. Vou pegar aqui um exemplo do C. Olha o C como que ele funciona. Então a estrutura do C está sendo explicada aqui. Se tiver alguma dúvida do caso, do escolha, né, os casos, enfim. É bem interessante. Depois podem dar uma olhadinha aí, tá certo? Pois bem, para fechar o assunto, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, nós temos aqui, ó, eu posso executar o programa. Quando eu clico em executar, ele vai processar isso internamente de uma forma muito rápida e já vai mostrar na tela o próximo passo do programa. Então ele vai parar só quando ele estiver pedindo uma informação para mim. Então repara que ele já leu todas as variáveis, não tem nenhuma informação dentro dela, como eu falei no início. Então ele tem aqui ó, o escopo, que são globais, as variáveis globais, o nome das variáveis, o tipo, caractere real e o valor que está sendo recebido. Quando é caractere, repara que ele tem um aspas dupla aqui, ó, mas não tem nenhuma informação, então está vazia e assim por diante. E aqui é o que vai aparecer na tela, ele mostra para a gente lá. Então a primeira questão importante, vou por aqui para vocês poderem visualizar. Então ele vai pedir aqui, ó, digita seu nome. Repara que o nome está sendo pedido na mesma linha onde está o texto, porque eu usei o escreva, tá? Então vou colocar aqui, ó,
certo? Pronto, Edson. Vou dar um Enter. Aí ele fala, ó, digite a primeira nota, a nota do primeiro bimestre. Vou colocar tudo igual só para ficar mais fácil o cálculo, tá? 7, 7, 7. E aí ele já executou. Repara que ele nesse momento guardou informações das variáveis, inclusive o resultado na média. E aqui ele leu aquela última linha, olá, aluno, né? O nome do aluno é Edson, então ele colocou aqui, ó, olá, Edson, sua média é, e trouxe a média, no caso, 7, redondinho, ok? Muito bem, eu vou fechar aqui. Vamos executar ele agora desta forma, botão passo a passo. Seria o mesmo da F8, sempre utilizem dessa forma. Então, por exemplo, gente, ó, olha isso daqui, ó. Eu vou clicando no F8 aqui para vocês verem. Repara que a linha de execução ela vai estar preenchida de azul. Então, ó, primeiro ele lê aqui a variável. Olha o processo do programa. Isso é interessante para vocês fazerem um famoso teste de mesa. Olhar o programa para descobrir erros, né? Utilizando a técnica que é o teste de mesa, que seria você ler o programa de cima para baixo, da esquerda para a direita, ler cada linha. Então começa na primeira linha, lá em cima, vai ler da esquerda para a direita, e assim por diante, como o computador faz. Então repara, ó, ele leu aqui, ó, a variável, aí leu aqui a variável caractere, já criou aqui, ó, não tem nada, e leu aqui as variáveis, que está tudo na mesma linha, já criou e não recebeu nenhuma informação. Tudo inicia com 0. Então o início do programa, repara que o início, ele já leu aqui a primeira informação, ó, lê aluno, aí ele está pedindo aqui para mim, ó, o cursor piscando, pedindo o nome, Maria, aí eu vou dar um Enter, aí ele vai pedir agora o nós, leia, sempre clicando com F8, tá, galera? Para ele ir guardando as informações. Então, nesse momento, ele leu aqui, ó, o nome e guardou na variável caractere, ou variável aluno do tipo caractere. Pois bem, agora ele está pedindo, ó, a nota do primeiro bimestre. Então, a nota do primeiro bimestre. Então, ele vai pegar aqui a média do bimestre para saber se eu estou aprovado ou não, né? Lógico que eu só fiz aí, ele vai só pegar essas 3 médias e vai dar a nota final. Bom, então, eu vou colocar aqui, ó, 8, vou dar um Enter. Aí ele está pedindo a segunda, vou colocar aqui 10, nota 10. Depois a terceira eu vou colocar aqui um 7. Aí ele pegou aqui, ó, nesse momento, guardou as notas e agora ele vai fazer o cálculo. Fez o cálculo, ó, perceba que é muito rápido. E aí ele leu aquela linha para ficar mais organizado e vai dar o resultado aqui embaixo. Olá, Maria, sua média é 8, e aí ele trouxe, seguido de várias outras informações. Tá bom? Muito bem. Super simples, não tem muito segredo. Repara que é simples de tudo. Então ele trouxe essas informações para a gente aí ler utilizando a ideia do teste de mesa ou, né, linha a linha, né, no caso aqui utilizando o F8 para ele poder fazer esse cálculo, ou essa leitura, perdão. Agora eu vou vir aqui e vou clicar no X, porque ele já, vou dar mais um F8, né, para ele poder finalizar o programa, e vou dar um X para fechar. Então tudo que apareceu naquela tela do programa está aqui, e as variáveis aqui ele executou da forma que nós mostramos aí no decorrer desse programa. Por último, a última forma de executar o programa, eu vou colocar aqui por time. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero, sei lá, vamos colocar aqui, deixar aqui 2 segundos, fica mais rápido, então vou deixar aqui 2 segundos mesmo. Então, posso escolher o tempo e clicar aqui, ele vai executando a linha de execução de acordo com o que eu quero aqui ou com o que eu acabei de mostrar, tá certo? Bom, então vou colocar aqui o meu nome, Edson, coloquei aqui a nota do primeiro bimestre, vou colocar redondinha 9, segundo 9, do terceiro 9 também, a média tá lá. Bom, galera, é isso. Então nós acabamos de entender aqui, vimos as formas, né, de executar o programa. Para sair aqui é só clicar em ESC ou fechar. Se você quiser parar de executar o programa na metade, é só clicar em ESC, também ele finaliza, tá? Bom, agora para a gente poder fechar, né? Primeiro só uma explicação final. Esse programa que nós desenvolvemos aqui, ou utilizamos, foi só para explicar a estrutura do Visual G, tá? Então, sobre a estrutura do programa em si, isso daí a gente viu nas aulas anteriores, ou veremos algumas coisas nas próximas aulas também, tá certo? Agora, para fechar com chave de ouro, após ter desenvolvido o programa, nós temos que salvar.
E para salvar o programa é só vir aqui, ó, arquivo. Você pode escolher a opção de salvar ou salvar como. Mas lembrando que se você salvar, ele vai salvar na pasta padrão. Então é importante que você pode escolher uma pasta diferente e salvar o arquivo. Então só vem aqui salvar como. Indica o local onde você vai querer salvar esse arquivo, tá certo? Coloca o nome do arquivo e salva como .aug, né, que é no Visual G, tá? Indica o local e salva esse arquivo. Esse arquivo aqui meu já está salvo, então não vou precisar salvar nada. Vou clicar em fechar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero vocês aí numa próxima aula, tá certo? Não deixa de curtir, não deixa de indicar aí para o pessoal. Lembrando que o Visual G é um software que é muito usado nas aulas, né, de lógica nos cursos superiores, nas faculdades aí. Eu mesmo vi na faculdade, tive aula aí de Visual G, né, na verdade de lógica utilizando o Visual G. Nos cursos que eu fiz também, né, eu também utilizei o Visual G, tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido. Curtem, comentem e até a próxima aula. Tchau, tchau.